Gênesis capítulo de número 21 foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração como norte, como rumo profético para a nossa vida nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, do verso 9 ao verso de número 20. Verso 9 ao 20. Quem achou, diga amém. Amém. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e nem por causa da tua serva, mas em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, diga comigo, um odre de água, e os deu a Agar, e pondo-os sobre o ombro dela, também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, lhe dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, e toma-o pela mão, pois dele também farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre. Olhe para quem está ao seu lado e diga: aquele odre. Foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz que cresceu, e habitando no deserto foi flecheiro. E você diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Meu sonoplasta, se o senhor puder, meu amigo, me ajudar. Eu não sei nem te dizer como, né? Porque eu não entendo mesmo, não é esse ponto. Eu sei que a acústica aqui, a igreja é grande, o pé direito é muito alto. Eu acho que tinha que abaixar talvez um pouquinho o retorno. Rapaz, é por isso que eu amo essa igreja, porque toda igreja que a gente vai, a gente pena no som. A gente só tem que pedir para dar, né? Dá mais retorno, dá, aqui não. Aqui é tão bom que a gente diz: você pode baixar um pouquinho o retorno? Se você quiser, porque se você não quiser, você é a última pessoa com quem eu quero arrumar problema nessa noite. Minha prioridade aqui é você. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, então eu acho que é a PA mesmo, porque deu para ver que baixou um pouco o retorno. Eu não sei, se você puder dar um jeito para eu poder me ouvir um pouco menos. Eu queria me ouvir um pouco menos. Glória a Deus. Como é que será que a gente faz para me ouvir um pouco menos? Glória a Deus. Será que tem que abaixar alguma coisa? Eu não sei, moço. Glória a Deus. Eu vou falando glória assim, porque aí a hora que melhorar para mim, entendeu? Porque para o povo eu sei que tá bom, porque eu estava aqui ouvindo na bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estou mais ambientada. Não sei se mudou, mas já estou mais ambientada. Maravilha. Preste muita atenção nessa noite, irmãos. Glória a Jesus. Esse ano é o ano do seu recomeço. Há uma palavra profética, há uma palavra de ordem pairando sobre nós hoje aqui. E é uma palavra inspiradora, esperançosa, recomeço. Agora, é complicado porque quando nós ouvimos a palavra recomeço, a sensação que a gente tem é de que vamos ter que inaugurar um novo ciclo. E quando a gente se lembra de tudo que já pelejou, já construiu, já plantou, já colheu, já trabalhou, já se cansou para chegar aonde nós estamos,
A verdade é que às vezes essa palavra não é tão inspiradora, porque ela acaba gerando em nós a sensação de que se vamos recomeçar, vamos ter que começar a fazer tudo de novo. E ao invés de sentirmos uma esperança muito grande, já começamos a sentir um enfado muito grande antes mesmo de saber o que está para começar. Verdade ou mentira? Verdade. Mas isso, na verdade, acontece com base no estado de como nós nos sentimos agora. E isso acaba furtando de nós a capacidade de ter esperança e alegria nas coisas novas. E eu vou lhe dizer por quê. Porque tudo que você vive de bom hoje, seja um carro, seja a oportunidade de um emprego melhor, seja a capacidade de perseverar no casamento e construir uma relação sólida, tudo isso, na maioria das vezes, ao longo do conjunto de coisas que você precisa fazer na vida, vem através de muito esforço, muita faculdade, muito jejum, muita oração. O emprego, uma carreira de estudo, o casamento, uma carreira de renúncia, o filho, uma carreira de sacrifícios. E quando de repente você está a um tempo da vida aonde você coleciona até alguns sucessos e algumas coisas boas para se recordar, você acaba também trazendo a bagagem de tudo aquilo que você teve que carregar para chegar aonde chegou e estar onde está agora. E aí quando chega alguém e começa a traduzir sobre a tua vida uma palavra profética, cuja a primeira sílaba inicial já começa com re, a sensação que a gente tem é: será que eu quero realmente viver esse tempo? Será que eu quero realmente começar alguma coisa novamente de novo? E com isso, sem perceber, na verdade nós vamos colecionando uma certa quantidade de traumas. Uma vontade de não conquistar novos lugares, de não conhecer novas pessoas, de não começar novas carreiras, de não começar novos relacionamentos, de não ingressar em novos desafios e nem em novas empreitadas. E quando a gente começa a perceber, estamos vivendo um ciclo vicioso e frustrante. Todavia é mais cômodo sentar nele e deixar a vida me levar do que levar a vida que eu acredito que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu me esforcei tanto para chegar aqui, irmã Camila, que sinceramente, quando eu olho para mim, eu não consigo ver capacidade suficiente para ir além, mesmo que seja para atingir um sonho. O cansaço, ele tem uma capacidade de minar em nós até o desejo que a gente tem de realizar os nossos maiores sonhos. Verdade ou mentira? E eu sei que o ano de 2021 começou assim para muita gente. Alguém que não consegue eliminar os sonhos que tem, mas tenta não mais pensar na quantidade de sonhos que tem, porque não quer mais ter que empregar o esforço que empregou para chegar até aqui. E isso vai gerando em nós um comportamento onde, sem perceber, começamos a desenvolver a ideia que todos os lugares que eu quero chegar dependem muito mais de mim do que de Deus. E aí eu te pergunto, aonde está a palavra de Deus sobre a nossa vida nessa realidade? Então não é graça. Então o que a gente viveu até hoje foi a hipocrisia de falar da graça, mas na verdade o que vivemos na prática foi a meritocracia. Porque o que é a graça? Favor? Mas se eu não acredito que sou capaz de conquistar coisas e de tomar posse de coisas que Deus garantiu para mim, porque eu não vejo em mim capacidade para chegar lá, então eu vos pergunto, que graça é essa que pregamos? Que ao invés de gerar em mim a alegria da possibilidade de um recomeço, de uma conquista, de um sucesso, da construção de um sonho, começa a desenvolver em mim a frustração, o cansaço, a procrastinação e a apostasia de preferir abrir mão para não ter que mais sofrer. Tem alguma coisa errada? Olha para uns 3 aí e diga, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu vou lhe dizer o que está errado. Todas as vezes que eu estou no aeroporto, principalmente o de Campinas, que é o que a gente normalmente faz conexão para chegar até aqui. Por ser um aeroporto muito grande, eles têm a cada, 500 metros talvez, esteiras enormes. Não são escadas, são esteiras enormes que vão levando as pessoas que sobem ali. Normalmente quem sobe numa esteira como aquela não é para continuar andando, é para ficar parado, a fim de ter um tempo de descanso, de respirar, principalmente a galera da terceira idade, né? Quando eles normalmente não têm medo, porque
Tem gente que tem muito medo de escada rolante e esteira. Agora, todas as vezes que eu estou ali, eu procuro otimizar o meu tempo. Por exemplo, minha mãe adora esfregar o vigor dela na minha cara. Então, vamos supor, se tiver uma escada rolante, ela pega a escada normal e vai descendo olhando para a minha cara, como quem diz, sua preguiçosa, sua sedentária. Eu aqui, uma mulher de mais de 50 anos, descendo isso aqui, né? E é isso, não balança a cabeça não, que é verdade. Quando não na esteira, eu vou na esteira e ela às vezes vai do outro lado, para ganhar fôlego, ritmo, aquela coisa toda, e eu vou na esteira. Só que eu não vou na esteira parada. Como eu quero otimizar o tempo, eu uso a esteira andando. E aí eu vou andando, e aí todas as vezes que eu estou andando nessa esteira, é por isso que eu estou falando isso, quando minha mãe está comigo, lembra, mãe, eu sempre digo para minha mãe, eu digo, mãe, todas as vezes que eu estou andando nessas esteiras, eu tenho a sensação que é exatamente o que Deus faz com a gente na vida. Eu tenho essa sensação de que se a gente andar, tudo otimiza mais rápido, vai mais depressa. Mas se a gente ficar parado, não deixaremos de avançar, porque estamos na direção certa. Eu tenho essa sensação, que quando a gente caminha, Deus acelera, e se a gente para, Ele continua por nós. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque só quem já teve necessidade de parar, sabe que é verdade. Sabe que a graça de Deus tem um poder de continuar quando você não consegue mais avançar. Sabe que a graça de Deus tem um poder de te cobrir quando você está num púlpito aqui como esse e não sabe mais o que dizer. Talvez porque está cansado, talvez porque o seu dia não foi bom, talvez porque você está com um dilema e você pensa, o que eu tenho? Parece que a graça olha para você e diz, você não tem nada, mas eu tenho tudo o que você precisa para fazer esta noite ser maravilhosa. E ela vem, a palavra de Deus se manifesta, e Deus faz aquilo que lhe apraz, e o nome de Deus é glorificado, porque passa por nós, mas não é sobre nós, é sobre a graça de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por causa do contexto que nós vamos aplicar agora, de Gênesis, capítulo de número 21. Agar é uma serva egípcia que veio à casa de Abraão e Sara, em uma das suas muitas peregrinações, enquanto eles estavam caminhando para viver o cumprimento da promessa que Deus havia entregado a Abraão e a Sara, em Gênesis capítulo de número 12. Abençoarei os que te abençoarem, farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 25 anos vão se passar até o capítulo de número 21, aproximadamente. Nesse período, muita peregrinação, arma tenda, desarma tenda, sobe montanha, desce montanha, entra em vale, vai aqui, vai ali, essa coisa toda. E numa dessas peregrinações, Abraão e Sara descem ao Egito, e quando sobem, sobem de lá com muitos servos. Sobem de lá com muitos servos. Entre esses servos está uma moça, Agar, que é alguém a quem Sara se afeiçoou muito, porque tornou-se sua serva pessoal, mesmo quando a casa já era abastada de servas. Na altura de Gênesis capítulo de número 21, Abraão não tem absolutamente mais nenhum escravo, porque a quem Deus chama não faz escravos, torna-os servos. Então, mesmo que Abraão seja um homem numa época cultural onde o escravismo pertencia a essa cultura, você não vê escravos na casa de Abraão, o que você vê são servos. E qual é a diferença, Camila? O escravo é obrigado, o servo é assalariado, e ele tem um padrão de dignidade, e a dignidade que Abraão oferecia aos seus servos, ela era tão grande, tão qualificada, que mesmo quando a terceira geração de servos está crescendo na casa de Abraão, o texto diz que eles não tinham mais vontade de ir embora. Os servos eram nascidos de servos, e os servos dos seus servos geravam seus filhos, que se tornavam servos em Abraão. Por quê? Porque antes da menção de Jó, a quem a gente não pode determinar a classificação temporal no texto sagrado, Abraão é tido como o homem mais rico e próspero dos seus dias. Ninguém queria sair de sua cobertura. Por quê? Porque na casa de Abraão não faltava gado, na casa de Abraão não faltava ovelha, na casa de Abraão não faltava paz, não faltava dignidade, não faltava cobertura. A coisa é tão séria que quando Agar encontra com o anjo a primeira vez, quando ela foge da casa de Abraão e Sara,
Sara, ela olha para o anjo do Senhor que lhe aparece no deserto de Sur e diz para ele, El Roi em hebraico. Ela conhece o Deus de Abraão e ela diz, eu vi o Deus que me vê. Ou seja, daquele dia em diante, você começa a perceber que Agar vê possibilidade também de se relacionar, mesmo como serva, com o Deus do Senhor da casa. A casa de Abraão é uma casa de dignidade, é uma casa que traz um equilíbrio e uma certa igualdade social. As pessoas não estão lá porque são obrigadas e também não querem ir embora de lá porque não conseguem ter nenhuma assessoria que se equipare à assessoria e à segurança da casa de Abraão. Pois bem, Sara agora sobe e Agar é sua serva. Complete para mim, por favor. Agar é a sua? Vem, gente, Agar é a sua serva. E a serva é uma posição muito digna. E ela era muito próxima. Porém, como Sara ainda não conhecia muito bem ao Senhor, porque Sara e Abraão estão caminhando para conhecer ao Senhor. Eles não têm a Bíblia na mão como nós. Eles não colecionam testemunhos do Deus de Israel como nós. Deus não disse nem mostrou nada para provar que era Deus. Ele só disse, eu sou. E Abraão disse, tá bom. E isso foi o suficiente. Então eles vão precisar caminhar para conhecer esse Deus. E nessa caminhada, como Sara nunca viu Deus fazer nada, ela tem dificuldade de ter a mesma fé de Abraão. E no terreno da incredulidade ela vai gerar uma ideia. Ela pensa, eu vou tentar ajudar. E aí a ideia dela é colocar Agar na cama de Abraão. E ela faz isso por imposição. Deixa eu ter certeza que você está me ouvindo. Ela faz isso por imposição. Ela chega para Agar, que é sua serva, e lhe deve obediência e não pergunta se ela quer. Ela chega para Agar, a sua serva, e ela diz, deita com Abraão. É uma ordem. E ela era uma serva e precisava obedecer. E ela implora a Abraão, Abraão, deita com a minha serva.